Olá, vamos continuar com a leitura e comentários sobre a nutrição do litopneus Vanamei em águas interiores de baixa salinidade, tá? Parte 3. O artigo de autoria do Dr. Allen Davis, da Universidade de Auburn e de Imad Saud, certo? Vamos falar sobre suplementação salina auxilia o peixe marinho e o camarão, tá? Pesquisas realizadas com corvinas, Cyanops ocellatus e o barramundi, Lattes calcarife, indicaram benefícios, tá? Efeitos positivos da adição de sais às dietas desses peixes quando eles eram criados em baixas salinidades, tá? Então vejam que peixes marinhos receberam dietas modificadas, tá? Suplementadas com sais, apresentaram desempenho produtivo superior, tá? Corvina e o barramundi. A partir dessa informação, né, a suplementação de dietas práticas com fontes de potássio, magnésio e com cloreto de sódio é recomendada. E, além disso, recomenda-se a realização de pesquisas sobre a influência desses minerais no crescimento e sobrevivência do camarão em baixa salinidade. Tendo em conta que os resultados com a piscicultura marinha, com espécies de peixe marinhos, foi positivo, né? Os resultados foram positivos, é de se esperar, né? Já que você tem um camarão marinho, que esses efeitos positivos também sejam observados na carcinicultura realizada em baixa salinidade, tá? Suplementação de fonte de potássio, magnésio e cloreto de sódio em dietas práticas. Resultados preliminares obtidos pelos autores desse artigo, Allen Davis e Samad, Yud Samad, certo? Imad Saud, com a adição de cloreto de sódio em rações para camarão, não resultaram em melhora de desempenho. Então, a teoria, né, a expectativa teórica era que a suplementação salina da dieta trouxesse bons resultados. Eles fizeram a suplementação com níveis maiores de inclusão do sal comum, cloreto de sódio, em ração para camarão, ração prática, e não houve efeito nenhum, né? Não houve efeito positivo dessa suplementação. Então, a prática, ela não é a teoria não foi confirmada na prática, tá? Entretanto, a oferta desses e de outros sais solúveis em água é tecnicamente mais difícil em rações para o camarão do que para os peixes, por conta dos hábitos alimentares dos camarões. O que acontece? Vocês sabem que o camarão ele demora a localizar o alimento, tá? Ele vai utilizar basicamente estímulos químicos, né? Ou seja, a partir da detecção de substâncias atrativas, ele vai localizar o alimento. E uma vez ele tenha localizado, o trabalho de ingestão é demorado, né? Ele vai tirando pequenos, raspando, né, a superfície do pellet e ingerindo lentamente esse, esse alimento. De tal forma, pessoal, que o tempo em que a ração para o camarão permanece na água é bem mais longo quando comparado ao tempo da ração para os peixes. Com isso, tendo em conta que esses sais, né,
cloreto de sódio, o cloreto de potássio, sulfato de magnésio, são todos hidrossolúveis. É muito provável que uma grande parte desses sais que tenha sido suplementada à ração do camarão tenha sido perdido por dissolução na água. Aí pode ser uma explicação, essa pode ser uma explicação para a ausência de diferença, né, entre os resultados de rações não suplementadas com sais e rações suplementadas. Nas rações para camarão, a lixiviação desses minerais deve ser considerada, né, para garantir, se assegurar a oferta desses minerais após os pellets terem sido imersos na água. Então, essa questão tem que ser, essa questão da lixiviação dos minerais, desses sais minerais, tem que ser considerada, caso contrário, não tem como saber de fato se aquela suplementação salina foi positiva ou não, porque você fica na dúvida se foi negativo, porque não tem efeito mesmo, ou se simplesmente não aconteceu nada, porque grande parte daqueles minerais foram perdidos para a água. Tá? Essas perdas por lixiviação podem ser reduzidas pela utilização de uma variedade de técnicas para estabilizar os pellets. Tá? Por exemplo, utilizar formas quelatadas desses minerais que são menos solúveis, tá? Ou fazer o revestimento, o coating, né? Fazer o revestimento do pellet para dar uma maior estabilidade a esses pellets, certo? Esse foi o ponto 5. Suplementação salina auxilia o peixe marinho e o camarão, tá? Vamos em frente, vamos para o ponto 6, que é outros importantes fatores nutricionais, tá? Vamos ver aqui. A concentração de proteína, ácidos graxos e energia, os níveis energéticos das dietas, podem também desempenhar papéis importantes, influenciando a habilidade do camarão em lidar com esses ambientes de baixa salinidade. Concentração proteica, concentração de ácidos graxos e concentrações energéticas. O que está aqui por trás disso é que você deveria apresentar para aquela mesma fase de vida do Vanamei em águas interiores de baixa salinidade, né? Você deveria entrar com rações diferenciadas do ponto de vista proteico, ácidos graxos e energéticos. Muitos autores têm postulado, né, têm defendido que existe uma relação entre uma relação no camarão, na carcinicultura, entre a exigência proteica, tá, e essas salinidades extremas. Extremas, ou seja, se for criado a mais de 40 ppt, né, ou em salinidades próximas da água doce, são as salinidades extremas para o camarão. Lembrando aqui para vocês, pessoal, que o ponto isosmótico do Vanamei é 24,7 gramas por litro, tá? Que seria a salinidade ideal, pelo menos do ponto de vista da concentração iônica, 24,7 ppt ou gramas por litro. Então, haveria uma relação forte nos camarões entre a exigência proteica do animal e salinidades extremas. Querendo dizer com isso que essas exigências mudariam de modo significativo ou em águas muito salinas ou de baixíssima salinidade, tá? Próximas da doce. Por exemplo, em condições de alta salinidade, o Vanamei responde positivamente ao aumento na proteína da dieta, enquanto que as exigências proteicas do monodon relata-se que são maiores quando esses animais monodons são criados em ambientes de baixa salinidade, tá? Então vejam aí as alterações na exigência proteica do camarão marinho. Um trabalho com Vanamei, criado em água
altamente salina, certo? Acima de 40 ppt de salinidade. Os camarões que receberam dieta com níveis maiores de proteína responderam positivamente, tá? Efeito positivo. No caso do ambiente de baixa salinidade, ele fala aqui sobre um resultado de um trabalho com o monodon, né? Que é o tigre asiático, que nesse ambiente de baixa salinidade também é um camarão eurialino, tá? Ele foi melhor quando as rações também apresentavam concentrações maiores de proteína. Aminoácidos livres, tais como prolina, glicina e alanina, estão envolvidos na regulação osmótica intracelular de camarões peneídeos mantidos em altas salinidades. Vejam então aí, temos dois aminoácidos não essenciais, prolina e glicina, e um essencial, a alanina, tá? A concentração desses aminoácidos, no caso na hemolinfa, né? É importante para a regulação osmótica dos peneídeos, né? Por exemplo, o Vanamei e o Monodon, quando mantidos em altas salinidades, tá? O que é que isso fala? O que é que isso mostra para a gente? Que esses camarões, quando criados em salinidades extremas, ou muito altas ou muito baixas, tem que se ter um aporte maior de proteína, em particular de determinados aminoácidos, dentre eles, destaque para alguns não essenciais. Não essenciais porque o animal não consegue sintetizar, mas tem uma importância aqui na regulação osmótica, prolina e glicina. Entretanto, em águas de baixa salinidade, esses aminoácidos livres não são necessários para o balanço osmótico, mas podem ser utilizados como fonte energética para manter a homeostase osmótica. A utilização fisiológica desses aminoácidos livres, prolina, glicina e alanina, muda se é alta ou baixa salinidade, tá? Mas, de todo modo, na baixa salinidade, que é o foco desse artigo, tá? Eles vão ter uma importância a mais como fonte de energia para manutenção da homeostase osmótica do animal, certo? Portanto, um excesso de proteína ou de aminoácidos livres, tais como a arginina, que é fosforilada como um metabólito de alta energia, que controla o conteúdo celular de ATP, pode facilitar a adaptação a ambientes de baixa salinidade. Tá? É a conclusão aqui dessa discussão. Você ter rações mais proteicas, tá? Você ter um perfil da proteína com níveis maiores de alguns aminoácidos, destaque aqui a arginina, tá? A arginina ela vai ser uma ponte aí, um intermediário entre o metabolismo oxidativo, que é aquele produtor de energia, tá? E a molécula de ATP, que é a fonte energética de pronta utilização pela célula viva, tá? Essa arginina ela vai se fosforilar, ou seja, vai receber um grupo fosfato, certo? Que vai prontamente interagir, né? Vai prontamente restabelecer, recuperar a, o conteúdo de ATP, tá? Ou a quantidade, número de moléculas de ATP dentro da célula. E essa maior taxa metabólica, né? A partir de rações mais proteicas e com maiores concentrações de arginina, vão facilitar a adaptação do camarão nesses ambientes de baixa salinidade,
porque ele vai ter mais energia para fazer a homeostase osmótica, tá? 15 minutos, vamos dar uma paradinha aqui. Nesse ponto a gente já retorna com a continuação do artigo.